Olá, bem-vindos à segunda parte da primeira aula, Seminário de História da Filosofia Contemporânea, disciplina do professor Diego. Hoje eu vou falar sobre o segundo princípio de justiça, de Rawls. Aí nós avançaremos um pouco no tempo, né, e falaremos sobre alguns conceitos importantes para a teoria do Rawls, né, que vieram a aparecer ou foram melhor desenvolvidos no liberalismo político em função das críticas que uma teoria da justiça sofreu. Tá? Bom, o segundo princípio de justiça, né, se divide em duas partes. Ele é o princípio da igualdade. Tá? Ele se divide em duas partes. Igualdade equitativa de oportunidades e diferença. Tá? Igualdade equitativa de oportunidades, né, é um princípio que existe, né, para diminuir as diferenças que advêm do acidente, né? Aquelas que não existem por mérito das pessoas, né? Como eu disse para vocês, Rawls concebe as pessoas, né, de forma fictícia, né, concebe as pessoas como tendo duas características, né? Um senso de justiça e uma concepção de bem, né? Todos querem realizar a sua concepção de bem e todos desejam uma fatia maior nos bens, objetos que são produzidos pela cooperação social, porque querem realizar a sua concepção de bem, né, de forma mais efetiva. Existem certas pessoas dentro da sociedade, né, que nascem em uma situação de favorecimento em relação às outras. Tá? E pessoas que nascem em relação de desfavorecimento em relação a outras. E elas podem ter exatamente a mesma concepção de bem, quer dizer, o mesmo projeto de vida racional, né? Elas podem ter exatamente o mesmo projeto de vida, né, racional do que pessoas que nasceram mais favorecidas. Né? Então, o que esse princípio quer é diminuir a distância, que existe nas possibilidades de realização, né, das pessoas que nascem com maior desvantagem. Né? Então, o que esse princípio diz, né, é que todos devem ter uma igual oportunidade, né, uma igualdade equitativa de oportunidades, né, todos devem ter a oportunidade de atingir os bens, objetos da cooperação social, devem ter as mesmas chances para atingir os bens objetos da cooperação social. Todas as pessoas devem ter as mesmas chances para atingir os bens objeto da cooperação social. Então, o que você faz? Você tenta diminuir a desigualdade que existe, né, entre as pessoas para atingirem projetos de vidas iguais. Vocês imaginem que vocês podem ter duas pessoas que nasceram em situações muito diferentes e têm o mesmo sonho, digamos assim. Têm o mesmo projeto de vida, como, por exemplo, se tornar um médico. Né? Duas pessoas que nasceram em lugares absolutamente diferentes querem se tornar médico. Um deles é filho de médicos. Né? Os pais têm boas condições financeiras, podem pagar um bom estudo particular, bons cursos preparatórios, né, para o vestibular ou para o Enem, e conhecem as melhores universidades. Né, e as pessoas se investem na educação desse filho que tem esse desejo de se tornar um médico como os pais. Né. Ele tem uma determinada quantidade de chances de alcançar esse objetivo, digamos assim. Existe outra pessoa que nasceu de pais pobres, digamos. Né? Ela também deseja ser médico. Né? Também deseja ser um médico. Essa criança também deseja ser um médico. E os pais dela não têm conhecimento sobre as melhores universidades e são obrigados a colocar essa criança em escolas públicas. Ela não, durante a adolescência, precisa trabalhar e não tem acesso aos melhores cursos preparatórios para ingressar no vestibular. Provavelmente as chances dela de ingressar na universidade são muito mais reduzidas do que a outra criança, né? do que o outro adolescente agora, no caso. Então, o que esse segundo princípio de justiça tenta fazer, né, é diminuir a desigualdade que existe entre os dois de alcançarem o mesmo projeto de vida, né? De alcançarem o mesmo projeto de vida. Então,
você pode ter esse princípio de justiça para, por exemplo, né, fazer com que haja um bom investimento em ensino público de qualidade. Porque daí a diferença que existe entre essas duas crianças, né, a diferença que existe entre elas, será diminuída. Né, será diminuída, porque você tem um ensino público de qualidade, ele é mais ou menos equivalente ao particular, né, ainda que possa ser inferior. Quer dizer, você diminui a quantidade do abismo que existe entre as chances dessas duas crianças. Né? É para isso que existe o princípio de justiça. Né? O segundo princípio de justiça, o princípio da igualdade equitativa de oportunidade. Esse princípio também já foi usado, né, para justificar a presença de cotas nas universidades, sobretudo no sul dos Estados Unidos, né, sobretudo no sul dos Estados Unidos, quando se tornou possível que as universidades também fossem frequentadas por negros. Né, houve por muito tempo a discussão de se deveria haver alguma reserva de vagas para negros, né, pois estados que viviam em um estado de apartheid. Né. E se usou o pensamento de Rawls, né, para justificar a, a criação de cotas e reservas de vagas para estudantes negros. Né. Depois de um tempo, elas caíram em desuso. Né. Se achou que já tinha se cumprido mais ou menos um objetivo ali. Mas já foi usado para cotas em casos emergenciais como esse. Né, em que simplesmente não havia presença de negros, embora fosse legalmente permitido em algum determinado momento que negros ingressassem na universidade. Na prática, eles não conseguiam ingressar, seja porque as instituições eram racistas no momento da seleção, ou seja porque eles não tiveram um ensino básico e feitos acadêmicos tão bons quanto os dos brancos, por causa da sua falta de oportunidades. Tá? Por isso, igualdade equitativa de oportunidades. Esse princípio tem uma segunda parte que se chama o princípio da diferença, que mostra, ele indica em que momentos é possível para o Rawls que haja diferença na distribuição de bens que são produzidos pela cooperação social, e essa distribuição pode não ser injusta. Né? Ele diz que esses bens podem ter distribuição desigual em momentos, né, em que essa distribuição desigual traga benefícios para todos os membros da sociedade. Né. Há o exemplo clássico da escola de engenheiros, né, da escola de gênios engenheiros. Imagine o seguinte, nós temos em uma determinada sociedade várias crianças que são verdadeiros gênios matemáticos, né, que se vocês investissem na capacidade deles, investisse recursos públicos na capacidade deles e colocasse determinadas condições para esse investimento, eles trariam um grande ganho, né, o benefício para a sociedade. Né? Então você investe, né, você investe na educação dessas crianças e, em contrapartida, elas terão, elas, por serem gênios matemáticos, e você investir nessas crianças que são gênios matemáticos em uma escola à parte, né, uma escola apartada de engenheiros, elas conseguem criar grandes projetos e obras, né, para o desenvolvimento do país, né, para o desenvolvimento do país. Nesse caso, um investimento desigual de bens públicos, né, de bens que são objetos da cooperação social, de bens que são frutos da cooperação social, trouxe um ganho para todos os membros da sociedade. Então, nesse caso, Rawls, nesses tipos de caso, né, Rawls acredita que é possível manter a desigualdade, né? Quer dizer, é possível que haja desigualdade na distribuição de bens objetos da cooperação nesse caso, em que traz benefício para todos os envolvidos. Né? Bom, essa é a obra, né, que eu tenho falado até aqui. Está tudo presente ainda na primeira parte da obra. Né? É algo muito resumido, na verdade, da primeira parte da obra, Uma Teoria da Justiça, publicada por Rawls em 1971. Essa foi uma obra que teve imenso impacto na sociedade acadêmica
norte-americana e inglesa na época. E ela, posteriormente, alguns anos depois, veio a ser traduzida para a língua alemã, 2 ou 3 anos depois foi traduzida para a língua alemã e teve também um impacto muito grande na academia alemã também e na Europa como um todo, né? Mas ela também foi uma obra, justamente por todo esse impacto que teve, extremamente criticada, né? Extremamente criticada, recebeu uma série de críticas. Muitas dessas críticas, né, Rawls se importou seriamente em responder. Ele sempre levou as críticas à teoria da justiça de maneira muito séria, né? Ele sempre levou as críticas à teoria da justiça de maneira muito séria. E ele se importou em responder todas elas da melhor maneira que podia ao longo dos anos, através de conferências, artigos. Em um determinado momento, ele resolveu publicar uma segunda obra com algumas modificações que ele achou necessárias, para sustentar a justiça com equidade, né? Algumas modificações que ele achou necessárias para sustentar a justiça com equidade. Essa obra, publicada em 1992, se chamou O Liberalismo Político, né? Liberalismo político. Vocês vejam que há um grande gap temporal, né, entre a publicação da primeira edição de uma teoria da justiça e a publicação de um liberalismo político. Ali ele apresenta alguns conceitos novos, né, com um intuito de dizer, aqui o maior intuito é o de dizer que mesmo pessoas que particularmente se filiam a determinadas concepções de justiça, no âmbito público, sustentariam os dois princípios de justiça, da justiça com equidade. Como as coisas se dão aqui? Rawls concebe a sociedade como contendo uma grande quantidade de associações, partidos, igrejas, enfim, todas essas associações, partidos e igrejas, elas têm o que nós chamamos de uma determinada concepção de bem, né? Elas têm o que chamamos de uma determinada concepção de bem, um fim para a sociedade ou um fim para um bem para os membros que se filiam a ela, né? O que Rawls tenta dizer é que, independente de quais são de qual é o bem particular dessas associações, né? Qual é o bem particular dessas associações, desses tipos de associações de pessoas, né, que defendem os mais variados pensamentos filosóficos, religiosos, partidários, né? Independente de qual é o pensamento de cada uma dessas associações, no âmbito público, em sociedades com tradição democrática, eles defenderiam os dois princípios de justiça como aqueles que devem fundar, né, a constituição dessa sociedade. Como aqueles que devem fundar a constituição dessa sociedade. Esses dois princípios de justiça, né, eles são buscados, né, em valores tradicionalmente desenvolvidos dentro de sociedades democráticas. Eles vêm de o que Rawls chama de juízos ponderados ao longo do tempo, né, dentro de sociedades democráticas. O primeiro deles, né, o princípio da igual liberdade, deriva, né, sobretudo, da liberdade religiosa que veio dentro das sociedades ocidentais, né, com a Reforma Protestante, né? No início, Rawls vai dizer, nós temos dois grupos, né? Qual é a diferença do protestantismo, por exemplo, né, dentro de uma sociedade ocidental, para, por exemplo, o islamismo, né, e o catolicismo, né, como se opondo ao cristianismo aqui, né? A diferença é que o luteranismo, né, também era uma religião cristã. E ela também prometia salvação, né, dentro dos mesmos termos, quer dizer, dentro da mesma religião cristã, né, da religião católica, né? Então você tem essa cisão dentro de um mesmo grupo cristão, né, dois grupos grandes, né, que começam a rivalizar um contra o outro, né? Não no início, né, nós vamos dizer,
os protestantes eram tão intolerantes quanto os católicos eram aos protestantes. Né? No início, os protestantes eram tão intolerantes aos católicos quanto os católicos eram aos intolerantes. Aos protestantes. O que acontece é que, com o tempo, né, ele vai dizer, primeiro por força de lei, porque os reis viram que era importante manter essa liberdade religiosa para manter a sua estabilidade social e forçaram por lei as pessoas a aceitá-la, né? Primeiro por força da lei, né? E depois por uma questão de hábito, porque um grupo começa a comercializar com o outro e vê os ganhos que tem, né, em deixar o outro viver ao seu próprio modo, digamos assim, né? Os ganhos que há em deixar o outro viver ao próprio modo. Então ele começa com um valor forçado e depois de um tempo ele caminha, né, para se tornar o que o Rawls chama, o que nunca se tornou, mas ele caminha para se tornar em sociedades democráticas aquilo que chamamos de um consenso sobreposto. Um valor que é um consenso sobreposto de valores. Quer dizer, você tem uma série de doutrinas, né, pregadas pelas mais diversas associações ou grupos, né, e você tem um consenso sobreposto a todas essas doutrinas. O consenso sobreposto a todas essas doutrinas é a ideia de que a liberdade religiosa pode ser benéfica. Baseado nesse valor da liberdade religiosa, é que nós retiramos o princípio da igual liberdade, que traz ali dentro a ideia da liberdade de pensamento e religião, e a liberdade de se manifestar publicamente e de se candidatar politicamente para defender a sua própria concepção de bem, para que caso outra concepção de bem ganhe muito poder, né, uma associação com outra concepção de bem ganhe muito poder, a sua não desapareça, a sua concepção não desapareça, a sua concepção de bem não desapareça, que ela seja respeitada, né, que ela seja respeitada em sua raiz. Né? É claro, aqui nós vamos lidar com uma série de problemas também, como, por exemplo, o problema de tolerar o intolerante. De como os termos dentro de uma sociedade democrática, determinados grupos que não são democráticos, né? Como lidar com esse tipo de situação. Rawls diz que toda teoria, toda doutrina abrangente, como ele chama o pensamento dessas associações ou grupos, né? Toda doutrina abrangente deve ser tolerado dentro de uma determinada medida, desde que ela tolere a existência de outros grupos, né? Desde que ela tolere a existência de outro grupo, dos outros grupos. Você deve dar plena liberdade para ela de expressão, né? Só que você deve restringir a ação no momento em que a ação deles põe em risco a existência de outros grupos, né? Claro, isso às vezes traz um equilíbrio difícil dentro da sociedade, dentro de sociedades democráticas. E em algumas sociedades democráticas, o direito de expressão e a liberdade de expressão é mais amplo do que em outras, né? Em algumas sociedades, o que é permitido pode ser visto como ofensa nas outras. Mas, de forma alguma, você pode chegar ao ponto em que, né, mesmo que seja que um discurso de ódio se torne ação de ódio. Tá? Você nunca pode chegar a um ponto em que um discurso de ódio se torne ação de ódio. Bom, e voltando aqui à ideia dos valores, né? Então, é desse valor da tolerância religiosa, né, que nós tiramos um princípio, né, que é o princípio da igual liberdade. Né? Vocês sabem, já devem ter visto isso, que na posição original as pessoas recebem um menu. Né? Elas recebem um menu dos princípios que normalmente são correntes dentro de sua sociedade, né? Dentro de sociedades democráticas. E deste menu, elas selecionariam o princípio da igual liberdade e da igualdade equitativa de oportunidades. Tá? Esse princípio da igual liberdade, ele vem, né, ele deriva de um valor. E o valor da qual ele deriva, em sua raiz, é a tolerância religiosa. Né? É um valor gerado pela tolerância religiosa. O segundo valor, o da igualdade equitativa de oportunidades, né, também diz, dentro dele, que a gente não pode sofrer nenhum tipo de discriminação
independente do tipo de nossa raça, credo, de nossa situação social. Ele advém, né, do juízo ponderado, diz Rawls, ele advém, aqui o abismo é um pouco maior, mas Rawls traça essa genealogia, né, até o juízo que existe dentro de sociedades democráticas de repúdio à escravidão. Tá? Esses juízos, né, são solidificados dentro de sociedades democráticas ao longo do tempo. E é desses dois juízos ponderados que vêm os princípios de igualdade equitativa de oportunidades e da igual liberdade. Tá? Repúdio à escravidão para igualdade equitativa de oportunidades e diferença, e, né, porque dizem que casos pode haver a diferença, né, e igual liberdade, vindo da liberdade religiosa. Tá? Uma coisa importante, né, de mencionar é que, embora exista o princípio da diferença, né, deve-se lembrar sempre que nós temos certos direitos resguardados pelo primeiro princípio, né, que não podem de forma alguma ser violados, né, em nome do benefício coletivo. Né? Então nós temos uma certa dignidade, nas palavras de Rawls, nós temos uma certa dignidade garantida pela justiça que nem o benefício da sociedade como um todo pode violar. Então, nós nunca poderemos nos tornar, por exemplo, escravos, ainda que isso traga benefício a toda a sociedade. Nós nunca poderíamos perder nossos direitos políticos, ainda que isso possa trazer benefício à maioria da sociedade. O indivíduo tem um certo invólucro, né, na volta dele, garantidos pela justiça, né, expressos ali no primeiro princípio. Tá? Expresso ali no primeiro princípio. Aqui nós temos mais duas ideias, que falarei muito rapidamente, que são a ideia de equilíbrio reflexivo e razão pública. Lembra? Falei aqui do consenso sobreposto sobre doutrinas abrangentes, que são aqueles princípios que, independente da doutrina abrangente, todos os membros da sociedade poderiam, da sua doutrina abrangente particular, todos os membros da sociedade poderiam garantir. Né? Temos a ideia de equilíbrio reflexivo, que o equilíbrio reflexivo, né, serve como um modo de corrigir os juízos individuais, né, de acordo com esses juízos que são publicamente compartilhados. De acordo com esses juízos que são publicamente compartilhados. Eles irão corrigir os princípios, né, irão adaptar nossos juízos a esses princípios, e quando esses princípios não tiverem mais uso ou se tornarem obsoletos dentro de sociedades democráticas, eles serão descartados ou reformulados em favor de outros princípios, mais democráticos, digamos assim. Né? Embora Rawls ache a revogação de certos princípios, como esses dois, muito difícil em tradições democráticas, eles são bem sólidos, bem solidificados em uma tradição democrática, né? Eles não são naturais, digamos assim, eles vêm da própria cultura política pública, e os indivíduos adequam seu próprio equilíbrio, né, adequam seu próprio equilíbrio reflexivo a esses princípios. Como funciona o equilíbrio reflexivo? Ele funciona primeiro em um momento estrito e depois em um momento amplo. Em um momento estrito, a pessoa vê seus próprios juízos frente aos juízos de outras pessoas. Você vê sua opinião e tenta sustentar ela, de sua opinião sobre as questões de justiça, né, sobre as questões de justiça social, e tenta sustentar ela frente à opinião dos outros. Isso você faz em um primeiro momento, frente à opinião de outros partidos, digamos assim, de outras doutrinas abrangentes. A sua doutrina particular, ou suas próprias crenças, frente a outras doutrinas abrangentes. E ver como elas se sustentam. Né? Em um segundo momento, você tenta ver como esses seus princípios, agora modificados frente a essas suas doutrinas. Então, temos um movimento aqui, né? Você modifica seus próprios princípios, e vê se eles se sustentam. Primeiro, frente às outras doutrinas abrangentes, em questões de justiça. Né? E depois, você vê esses princípios já modificados frente àqueles princípios que são objeto de um consenso sobreposto. E vê como eles modificam as suas próprias ações e seus próprios princípios. Você sempre fica fazendo essa revisão. Né? Suas próprias ações e seus próprios princípios, você vê como eles se modificam em relação a esses princípios
que são objeto de um consenso sobreposto. Por isso ele tem essas duas fases. Um primeiro momento estrito, que são os particulares, e depois esses particulares frente àqueles que são amplamente utilizados dentro de sociedades democráticas. Você sempre faz assim a revisão de seus princípios. Da mesma maneira, as instituições sociais também devem passar por um equilíbrio reflexivo. Elas funcionam da mesma forma. Você sempre atualiza e modifica elas ou a descarta frente a esses princípios que são compartilhados de forma pública, né, que são dentro de sociedades democráticas. Tá bem? Por hoje, ficamos por aqui.